Boa noite a todos, nós somos o grupo 7 e iremos falar sobre anatomia crânio-facial. E eu vou começar falando sobre o neurocrânio. Com formato arredondado, o neurocrânio envolve e protege o cérebro e abriga as estruturas do ouvido médio interno. O neurocrânio possui 8 ossos, incluindo 2 parietais, 2 temporais, frontal, occipital, esfenoidal e etmoide. O osso parietal forma a maior parte do lado superior, a lateral do crânio, como mostra a imagem. Ossos parietais. Os ossos parietais se localizam em ambos os lados do neurocrânio, formando grande parte das porções superior e laterais da cabeça, como mostra na imagem. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e eu darei continuidade na apresentação do trabalho, falando um pouquinho sobre os ossos temporais e o osso frontal. Os ossos temporais são um par de ossos simétricos e bilaterais que constituem uma grande porção da parede lateral e da base do crânio. Cada osso temporal tem uma cavidade chamada fossa mandibular ou glenoide, significando rasa ou pouco cavada, dentro do qual se aloja o osso da mandíbula, permitindo o movimento. Sua função principal é proteger os nervos e estruturas do ouvido que controlam a audição e o equilíbrio. É bom lembrar também que ele se limita pela frente com o osso esfenoide, acima com o parietal e atrás do occipital. Já o osso frontal é um dos ossos do crânio que envolve o cérebro, o neurocrânio, e consiste em 3 partes. Parte escamosa, sendo a área da testa contendo os seios frontais. Parte orbitária, formando o teto dos seios etmoidais. E a parte nasal, sendo o tronco do nariz. Ele vai formar um capacete protetor do cérebro. Por exemplo, no recém-nascido, há um osso frontal separado de cada lado da cabeça que se funde antes dos 8 anos, formando um osso único e forte. Osso occipital. O osso occipital é plano e forma a base posterior da calota craniana e da base do crânio. Esfenoide. Osso irregular ímpar situado na base do crânio, encravado entre os ossos frontal, temporal e occipital. O osso esfenoide é o osso mais complexo do corpo humano. Devido à sua forma, ele também é conhecido como osso em forma de vespa. Osso etimoide. O osso etimoide é um osso ímpar, simétrico e mediano, que, juntamente com os ossos frontal, parietal, temporal, occipital e esfenoide, contribui para formar a cavidade craniana e algumas regiões comuns à face e ao crânio. Viscerocrânio. O viscerocrânio é uma das 2 áreas que constituem o crânio. Ela está situada anteriormente ao neurocrânio, que a envolve parcialmente em sua porção posterior, tanto acima quanto abaixo. Além da mandíbula, os demais ossos do viscerocrânio são 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 palatinos, 2 nasais, 2 conchas nasais inferiores e 2 ossos lacrimais e um vômer. Mandíbula. A mandíbula é um osso único que possui um formato distinto e simétrico de ferradura. Ela é a parte móvel dos ossos envolvidos no processo da mastigação, e por esse motivo, todos os músculos mastigatórios, incluindo os músculos pterigódeos, medial e lateral, o músculo temporal e o músculo masseter, se inserem nela. Nela também estão acoplados os dentes da arcada inferior. Ela se movimenta nos 3 planos: sagital, frontal e transversal. Algumas pessoas a chamam de maxilar inferior. Boa noite. Eu vou falar um pouco dos músculos da mastigação e expressão facial, onde alguns deles são o músculo bucinador, que desempenha um papel importante na nossa mastigação, pois nos impede de morder as bochechas enquanto comemos, né? Ou seja, ele movimenta a bochecha e mantém o alimento entre os dentes no momento da mastigação. Temos o músculo masseter, que é responsável por elevar a mandíbula, gerando o fechamento da mesma e encostando os dentes. O músculo temporal, que é um músculo que faz o equilíbrio dos movimentos mandibulares.
e atua também na movimentação de lateralidade, de protrusão e ajuda a direcionar o fechamento da mandíbula. E por último, temos o músculo orbicular da boca, que é aquele que circunda a nossa boca, permitindo contrair e fechar os lábios. Oi, turma, boa noite. Meu nome é Rafaela. Eu vou dar continuidade no trabalho e falar sobre o maxilar. A maxila é uma estrutura vital do víscerocrânio. Está envolvida na formação da órbita, nariz e palato. Mantém os dentes superiores e desempenha um papel importante na mastigação e na comunicação. 4 processos: processo zigomático, processo frontal, processo alveolar, processo palatino. Ossos zigomáticos. Os zigomáticos são os ossos que formam as proeminências das bochechas, ou malares. Eles possuem uma grande comunicação com as maxilas, inclusive se encontram apoiados a elas. Além disso, formam grande parte das cavidades orbitárias, como parte do assoalho e as laterais. Boa noite, gente. Meu nome é Giovana. Eu vou falar com vocês dos ossos palatinos. É um par de osso que fica localizado entre a maxila e o osso esfenoide. Ele tem um formato de L e é dividido em placas, horizontal e perpendicular. Ele é responsável por formar a porção posterior do palato duro e o assoalho da cavidade nasal. Contribui também para a formação do assoalho da órbita. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Júlia e eu vou falar sobre os ossos nasais. É um par de ossos pequenos e simétricos que está localizado na face e que faz o contorno inicial do nariz. Eles estão dispostos na porção média e superior da face e formam a ponte do nariz, que é mais conhecida como glábela. Se articulam com o osso frontal através da sutura frontonasal e com a maxila através da sutura nasomaxilares. Os limites inferiores se conectam com a cartilagem nasal para formar a margem superior da abertura nasal. As conchas nasais inferiores. É formada por um osso par, localizado ao longo da parede lateral da cavidade nasal. É uma estrutura óssea individual, diferente das conchas superiores e médias, que compõem o osso etimoide. Vou dar continuidade nos ossos lacrimais, que é um pequeno par de ossos situado na porção anterior da parede medial da órbita que abriga o saco lacrimal e responsável por sustentar o conteúdo da órbita. E vou encerrando nosso trabalho com o osso vomer. O vomer é um osso singular que cursa verticalmente no interior da cavidade nasal, separando os lados direito e esquerdo. E é isso, gente. Finalizamos nosso trabalho. Obrigada pela atenção de todos e espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos.